Seja bem-vindo ao Doutor Me Consulta. A gente hoje vai bater um papo, digamos que curioso, né? Com a voluntária do IIPC, Denise Matias. E a gente vai falar um pouco sobre o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Tudo bem, doutora Denise? Seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta. Tudo bem, Hélio, obrigada. Olha, já para a gente começar esse primeiro programa, eu quero que você explique para os nossos ouvintes o que é o IIPC, o que ele estuda. Bom, o IIPC é uma instituição de ensino e pesquisa que estuda a consciência de uma maneira integral, né? Então, o que seria a consciência? Cada um de nós, né? O nosso ego, o self. Então, era preciso uma ciência que estudasse a consciência de maneira integral. Né? Que a gente já tem a medicina, que estuda o corpo físico, a psicologia, estuda um pouco das emoções, Uhum. mas e para entender cada um de nós. Então veio essa ciência, então nós trabalhamos, estudamos a consciência e toda a sua manifestação, que vai além do corpo físico. Então, digamos que seja um estudo sobre o sobrenatural. Seria isso, doutora? Parapsiquismo? Seria Isso, isso? Hélio, sim. O sobrenatural seria uma maneira, né, mais popular de dizer. Por quê? Porque nós estudamos a projeção da consciência, né, que é o quê? É a saída do corpo físico natural que acontece com todas as pessoas enquanto elas relaxam, enquanto dormem à noite. Então, estudamos esse fenômeno, estudamos o fenômeno da projeção das energias, né, que é possível você fazer leitura energética de ambientes e pessoas. Então, tem coisas assim bem práticas. E o parapsiquismo, isso tudo é parapsiquismo. Na verdade, o que é o parapsiquismo? É tudo que vai além dos cinco sentidos físicos. Então, é aquela coisa que você sente, você percebe, mas não consegue explicar através da visão, do tato, do olfato, do paladar, entendeu? Sim. Então, o que vai além dos sentidos físicos é chamado de para. Então, são as para-percepções. E assim, Hélio, todas as pessoas têm parapsiquismo, apenas não estão atentas, né? E não somos educados para estudar e valorizar essas percepções que podem ser utilizadas de maneira muito útil e assistencial para todos nós. Isso, doutora. Então, o Instituto estuda o além do corpo físico nosso. Seria isso, né? Isso, O é. nosso espírito, em outras palavras. Em outras palavras, né, em outras linhas, seria o psicossoma, né, porque nós utilizamos termos técnicos, por quê? Porque é uma ciência, né? Uhum. Mas, comparativamente com outras linhas, seria o psicossoma seria o espírito. Então, por que nós estudamos, por exemplo, Hélio, a projeção consciente, que também é conhecida como sonhos lúcidos, viagem astral? Existem várias linhas que estudam isso, inclusive a ciência convencional vem estudando também, tem alguns avanços nessa comprovação de que a nossa existência vai além do corpo físico. Mas no IIPC, a gente estuda isso de uma maneira mais aprofundada e de maneira técnica e científica. Então, não está relacionado com nenhum dogma, com nenhum Religião. misticismo, nem religião. É ciência. Entendi. Olha, doutora, aqui em Roraima, aqui em Boa Vista, a gente tem um centro que as pessoas podem ir, onde tem palestras, onde elas fazem encontros para poder conhecer um pouco mais dessa ciência. Sim, aqui nós temos, algumas cidades têm centro educacional. Aqui nós temos uma unidade e nós temos atividades gratuitas mensais, né? Então, todo mês nós temos uma palestra que ela é gratuita.
Atualmente vem ocorrendo lá na UFRR, nós temos uma parceria, então fazemos essa palestra e uma atividade prática também. Para participar da atividade prática, precisa ter assistido uma palestra. A atividade prática são 2 horas onde a gente vai trabalhar as nossas energias, aprender a movimentar nossas energias de maneira que a pessoa possa chegar a um equilíbrio maior do seu veículo energético que nós temos, né? Os nossos chakras. Isso vai trazer mais equilíbrio emocional e mental. Então, é uma atividade para que a pessoa possa sentir ali no campo essa melhoria e possa trabalhar isso no dia a dia. O que é interessante do Instituto, Hélio, do que nós estudamos, é porque assim, a gente trabalha com uma teoria que nós chamamos de teática, que é a união de 2 palavras, teoria e prática, que é o quê? É você ver se faz sentido, né, as coisas que nós falamos e você coloca em prática. Então, é 1% de teoria, 99% de prática. Então, tudo que nós falamos é aplicável no dia a dia, de forma que a pessoa possa se sentir melhor. À medida do seu interesse, ela pode desenvolver, ela pode melhorar, pode fazer assistência, porque o nosso foco é a evolução pessoal. Nós estamos aqui num processo evolutivo. E como se dá esse processo evolutivo? A gente ajudando através da interassistência. Ah, mas e como que é isso? Olha, a gente, de maneira geral, o nosso planeta ainda é um planeta muito doente. Tem muitas guerras, né? Muito Muitas doenças. belicismo, é. Então, é assim, aquela pessoa menos doente, ela vai ajudando aquela que está mais doente. É o que nós chamamos de interassistência. E trabalhamos com a ideia também de você se melhorar, que é a autoassistência, porque à medida que você fica melhor, você consegue ajudar mais pessoas por mais tempo. Isso. Então, é importante você se cuidar para que você possa ajudar as outras pessoas. Doutora, então quem tiver interesse em conhecer o Instituto aqui em Boa Vista, querer estudar, querer se aprimorar, querer conhecer um pouco de si, querer evoluir, porque eu acho que esse é o objetivo do IIPC aqui em Roraima, né? Isso é ajudar as pessoas interessadas a melhorar o seu processo evolutivo. Então, Hélio, nós temos as atividades, né? Quem tiver interesse pode procurar no Simpla, porque todo mês nós temos essas atividades gratuitas. A gente pede para fazer a inscrição para garantir a vaga. Também podem entrar em contato por WhatsApp no 981 18 9328. Podem pedir informação por esse contato. Nós temos os eventos gratuitos e temos também cursos. Esses cursos, eles são temáticos. Nós temos um curso de projeciologia que vai estudar essa parte da projeção lúcida da consciência. Nós vamos estudar nesse curso vários fenômenos, parafenômenos, né, como clarividência, leitura energética. Então, esse É curso muito interessante, né, doutora? e o principal, a gente trabalha com a reeducação emocional. É isso que eu ia lhe perguntar. Aproveitando esse gatilho, às vezes as pessoas pensam, poxa, tá dando tudo errado pra mim, o que será que tá acontecendo comigo? Né? Poxa, perdi o emprego, tô com um problema financeiro, a minha vida não tá legal. Pode estar acontecendo alguma coisa ali que está desordenando o chakra dela de uma forma que ela nem imagina, né, doutora? E aí ela estudando também um pouco, se conhecendo, conhecendo os sentimentos lá no Instituto, e eu acredito que isso vai ajudar muito no dia a dia dela também, até de processo evolutivo, né? Hélio, ajuda, eu posso dizer assim, por mim, que a minha vida mudou muito e para melhor depois que eu comecei a estudar no IPC. Porque a gente vai aprendendo que tudo na vida é energia. E o nosso padrão de pensamento e de sentimento interfere em tudo que acontece na nossa vida. E uma coisa muito importante que eu aprendi, às vezes acontece em momentos difíceis, todos nós passamos por isso, mas não necessariamente a gente precisa sofrer. O sofrimento é um filtro
que a gente usa, é a nossa maneira de ver aquilo. Mas mesmo das situações difíceis, a gente sempre tira algum aprendizado. E à medida que a pessoa aprende a ter um equilíbrio das suas energias, as coisas começam a fluir de uma maneira mais equilibrada e também vai melhorar a forma da pessoa entender o que está acontecendo. Então, todos os nossos cursos trabalham muito com essa parte da reeducação e do que a gente faz ali, as práticas energéticas são todas aplicáveis no dia a dia. Temos um outro curso que fala especificamente sobre assistência, que é o assistenciologia, que a gente vai aprender a melhorar, a equilibrar as nossas energias para que a gente possa fazer uma assistência mais qualificada. Lembrando que fazer assistência nem sempre é a gente fazer aquilo que a gente acha que é melhor para o outro. Às vezes o que eu penso que é melhor para você pode não ser. Então eu preciso encontrar uma maneira de fazer assistência para você, mas que aconteça o melhor para você e não o que eu quero. Então existe uma diferença. E temos um curso que fala sobre a paz, né? Que é um curso para quem tem interesse nessa temática, a gente entender, né, como chegar nessa pacificação, porque a paz, ela não vem de fora, ela vem de dentro, né? Então a gente aprender a trabalhar para chegar nessa paz íntima e a partir da nossa paz íntima ir refletindo nos nossos ambientes. Olha, o IPC, ele tá mais presente do que a gente imagina no nosso dia a dia, né? O instituto que estuda essa ciência tá tudo muito interligado, mentalmente, fisicamente. Às vezes a pessoa perdeu um ente querido e não sabe como lidar com aquela emoção, né? Ela fica perdida também. E isso também o IPC ajuda, né, doutora? A pessoa vai enxergar de uma outra forma, né? Isso. A morte, enfim. Às vezes também tem pessoas que enxergam, né? O sobrenatural, digamos assim, que enxergam. Ai, olha, às vezes a pessoa, doutora, vê alguém que já morreu, por exemplo, e ela fica com medo, ela não sabe de que forma, ela paralisa de medo. Porque tem gente que realmente tem medo de gente morta, né? É. Então, assim, saber como enxergar isso de uma forma natural. Falando é simples, né? Tentar enxergar de forma natural, mas não é. Pelo menos é a questão da evolução. O IPC vai ajudar também a gente nisso, né, Isso. doutora? A gente vai estudar porque, Hélio, o medo é o quê? O medo geralmente é falta de conhecimento. E, infelizmente, nós temos vários filmes de terror que mostram o parapsiquismo e mostram essa questão da espiritualidade de uma forma assustadora. Né? É um desserviço à sociedade, porque nesses filmes mostra ali, às vezes, uma pessoa que já morreu e volta com toda a força e pode fazer mal e prejudicar. Que pode mover objeto com a raiva, Isso, com né? sentimento de raiva, que Então, morreu com raiva e volta para assombrar. só que a gente estuda isso de uma maneira bem técnica, né? Tanto que nós falamos em relação à morte, que parece assim, morreu, acabou, é finitude. Nós usamos um outro termo, que é dessoma, é o descarte do soma. O soma é o corpo físico. Né? Nós nos manifestamos além do corpo físico. Nós temos o corpo emocional, que é o psicossoma, né? Que é conhecido como perispírito em outras linhas. Temos o nosso corpo mental, que não tem uma representação, né? É uma energia. E nós temos o nosso veículo energético, que faz a junção desses outros veículos. Então, quando a pessoa dessoma, ela descarta o soma, ela continua existindo com o psicossoma. E algumas pessoas têm esse fenômeno que você falou, de enxergar uma pessoa que já morreu, que é a clarividência. Né? Clara evidência. Isso. A gente estuda isso Estuda no também. IPC também. Isso. No E IPC. aprendemos, né, assim, a desmistificar isso. Porque às vezes tem pessoas que elas realmente elas dessomam, elas morrem,
E às vezes elas não sabem. Por quê? Porque nunca estudaram sobre isso. Todo mundo sabe, nasce sabendo que um dia vai morrer, mas ninguém gosta de falar disso. Então as pessoas não se preparam, né? E Morrem, ficam por aí vagando, porque ainda pensam que estão vivas. sim, isso é muito mais comum, né? A maioria, a grande maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Então, a gente não precisa ter medo, né? Geralmente essas pessoas, elas precisam o quê? De esclarecimento, elas precisam de assistência, de ajuda. Então, existem pessoas que trabalham com isso, existem pessoas que já dessomaram e que têm um nível de lucidez maior e que ajudam essas pessoas que É estão. mesmo, doutora? É, olha, um filme bom que mostra bastante isso Que é aí o já a Nosso gente já Lar. exatamente, é isso que eu ia falar, porque já parte mais pro espiritual também, né? É. E aí, o que a gente diferencia é que, por exemplo, o filme Nosso Lar, ele é um filme com fim religioso, né? Mas quando a gente olha a parte técnica que acontece ali no decorrer do filme, quem quiser depois pode assistir, existem aquelas pessoas, aquelas consciências que elas têm mais lucidez e elas vão naqueles ambientes, às vezes a pessoa, ela dessoma sentindo dor ou sentindo culpa, e ela fica ali num padrão de sofrimento, né? Então, até ela ter acesso, ela conseguir ver que não é aquilo, ela pode receber ajuda de outras consciências que têm ali algum rapport com ela, que vão ali, né, e ajudam essas pessoas. E assim, a gente tem Uma consciência ajuda a outra a se encontrar. isso. Existe isso, né? É, e outra coisa também, olha assim, olha, existem muitas pessoas precisando de ajuda e Muitas. poucas dispostas a ajudar. Então a gente precisa melhorar isso. Então, à medida que você quer fazer assistência, você também vai receber ajuda. Por quê? Porque existe uma necessidade muito grande de assistência no nosso planeta, né? E você tinha falado, às vezes morreu uma pessoa. É muito comum, às vezes você perde um ente querido. A gente fala perde, mas é uma perda temporária. A pessoa muda de dimensão, da dimensão intrafísica, que é essa que nós estamos, para essa outra dimensão extrafísica ou espiritual, para Uhum. as pessoas entenderem. Mas digamos que você ficou Essa com dimensão fica onde, doutora? Hélio, é uma dimensão, tem uma dimensão mais sutil, onde tem aquelas comunidades extrafísicas mais evoluídas, né, onde as pessoas vão para estudar, vão para se cuidar. Existe uma dimensão muito próxima da nossa, né, que é uma dimensão assim mais patológica, que é justamente onde ficam as pessoas que não sabem que morreram, ficam aquelas pessoas viciadas em droga, né? Bebida, alcoolismo, Bebida. Por que que às vezes uma pessoa ela ingere um homicidas. pouco de bebida alcoólica e ela muda? Você vai conversar, a pessoa fica agressiva, é como se fosse outra pessoa. Ah, então, é muito comum, por exemplo, a pessoa ingere bebida alcoólica e ela muda. É como se virasse outra pessoa. Você vai falar, a pessoa fica agressiva, às vezes a pessoa nem é agressiva. O que, em tese, e isso é muito sério, acontece? Existem aquelas pessoas que já dessomaram e são viciadas em bebida e elas ficam próximo ali da pessoa que ingere bebida alcoólica para elas sentirem essa energia do álcool e elas induzem a pessoa para que ela continue bebendo, para que ela não pare, e assim com outros tipos de droga. Então, por isso que é muito importante assim a gente trabalhar, a gente saber entender, né, para poder ajudar melhor essas pessoas. E outra, a gente não trabalha assim com, tem um espírito ruim, malvado, não. Existem pessoas desequilibradas e que precisam de ajuda. Então, muda o olhar para essas situações. Mas, voltando lá no seu assunto, digamos que algum familiar seu E uma pessoa. dessomou, Ah, continua, tá? doutora, depois eu E pergunto. aí você tem alguma coisa para resolver com aquela pessoa. Através da projeção consciente, você pode encontrar essa pessoa, conversar,
resolver coisas que ficaram pendentes. A gente não recomenda você querer encontrar numa projeção uma pessoa que recém dessomou, que morreu há pouco tempo. Né? Não é recomendável. Por quê? Porque a pessoa precisa de um tempo para passar por todo esse processo. Mas se é alguém que já tem algum tempo que dessomou, que morreu, Algum tempo quanto, doutora? olha, Hélio, aí é muito variável, mas assim, não menos do que 6 meses, Entendi. tá? Doutora, e se a pessoa que é viciada, por exemplo, em bebida, em droga, e ela se recupera aqui nesse plano e ela deixa de beber, ela deixa de usar droga, da noite para o dia, digamos assim, o que que aconteceu com essa pessoa? Ela foi ajudada? Hélio, primeiro, a pessoa ela precisa ter muita vontade para fazer isso, né? E com certeza ela recebe algum tipo de ajuda à medida que ela toma essa decisão. A decisão é sempre íntima. Mas o melhor de tudo, isso aí que você falou, é que quando a pessoa faz isso, ela ajuda essas outras consciências que estão sem o corpo físico. Por quê? Porque ela vai ser um bom exemplo. Ela é um exemplo de que você pode mudar. Então, Entendi. ela vai ajudar, ela vai ser um exemplo não só para as pessoas que estão aqui, né, nessa vida, mas para aquelas que estão no extrafísico já. Então, assim, é uma repercussão muito grande. Qualquer melhoria que você faz em você, que você muda o seu padrão para melhor, você é um exemplo multidimensional, nós falamos, porque não só nessa dimensão, mas na dimensão extrafísica também. E essa pessoa, ao invés de ir, digamos, né, para baixo, né, onde estão esses seres menos evoluídos, essas consciências que dissomaram e ficaram por aqui, ela já vai para um lugar melhor. Sim, sim, porque depois da dessoma, a gente vai de acordo com o nosso padrão de pensamento. Então, uma pessoa que tem uma condição melhor, ela vai para uma comunidade mais compatível com o nível dela. Agora, o importante, Hélio, é o padrão de pensamento. Entendi. Porque a pessoa que pensa mal o tempo todo, ela não consegue ficar num ambiente mais equilibrado. Diferente de uma pessoa positiva. Gente, tá tão bom esse bate-papo, doutora, a gente vai ter que encerrar. Mas olha, semana que vem eu lhe espero aqui pra gente continuar. Já deu um gostinho de quero mais esse assunto aqui no Doutor Me Consulta. Já quero lhe agradecer, né, por ter vindo aqui e por estar apresentando pra gente essa ciência nova. Obrigado, doutora. Tá, eu agradeço também, ele deixa o convite aí para qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer mais, pode entrar em contato, pode procurar no Simpla, tá? Nós estamos de portas abertas para qualquer pessoa que tenha interesse nesse assunto. Obrigado. Olha, semana que vem a doutora Denise está de volta com a gente aqui falando mais sobre o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IIPC.